noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa nesta noite quente já, né? Diz que amanhã vai dar 30 graus, com chuva, agora uma chuva intermitente, quase parando, né? E teremos sol ao longo do dia e 30 graus, um veranico de julho. Antigamente é veranico de maio, agora tem um veranico de junho e teremos também um veranico de julho. E que conversa é essa de moeda virtual do Ronaldinho Gaúcho? E o Assis é que vai administrar? Bom, aí eu não sei. Eu vou te dizer um negócio. Agora completou o ciclo. Ele tem participado. Já é o teu padrinho lá, o Petralha? Patrão eterno. Não, sabia que era o gurizinho do Petralha, né? O Petralha conseguiu ter o patrocínio da IVE. O Inter não conseguiu ter o patrocínio da IVE e o Petralha tem. E o que tem de carro, agora eu vim emplacado em Porto Alegre com essa placa IVE. É mesmo? É IVI. Já vi vários. O que significa essa frase? Imprensa vermelha isenta. Assim como tem a IGE, só que essa aí eu acho que é meio insignificante. Essa aí é imitação. Eu acho que essa é meio insignificante, os caras são muito fracos. Essa é imitação, né? Imprensa gremista isenta, eu acho que os caras são muito fracos. Não parece, né? Acho que os vermelhos são muito fortes. Não, só que no meio dos vermelhos tem 6 azuis, tem uma foto com uns 12 ou 13 ali. Eu não achei tanto assim naquela foto. Eu te dou os nomes, né? Não Não, no ar. não vou mexer. Os reclames, né? Já tô a fim de chutar o balde. Sim. Mas então, tu tava chutando o balde no início com a Ronaldinho Soccer Coin, que é uma moeda virtual, provavelmente baseada no Bitcoin, eu não busquei mais informações, mas começa a ser vendida para o público dia 16 de agosto. Então, como é que você compra moeda virtual? O cara vai comprar cadeira no céu, tem cadeira no céu também que a gente compra. Bom, tem de tudo. Não, mas moeda virtual, por exemplo, Bitcoin, como é que você compra? Você compra, armazena no seu HD, aí tem uma chave, um certificado digital, enfim, que lhe garante aquela moeda e que você tem que utilizar para fazer as transações. Mas para comprar o quê? Não, você compra a moeda, você investe na moeda. Assim como hoje existem pessoas que investem no euro, compram euro, compram dólar quando o dólar está baixo para quando aumentar, revender, por exemplo. Agora é um momento perfeito para vender dólar. Bolsa de valores. Exatamente, é o mercado especulativo. Essa Ronaldinho Soccer Coin deve ser tão quente quanto as moedas do tio Patinhas. Não, e outra coisa, número tal. Vamos investir então, tio Patinhas vai lançar a moeda. Certamente vai com a moeda do Assis que vale R$1, vai valer 10. Não pode ser Deus isso. Não vai ser essa. Será que anunciaram que vai vender depois de assinar o contrato ou estão só negociando com a Isso que eu não sei. Isso que eu não sei. Como é o nome da moedinha? Ronaldinho Soccer Coin. É a moeda. O Cruzeiro aqui de Porto Alegre tem uma forma de investimento no clube através de uma moeda virtual. O Atlético Paranaense tem agora moeda vai terminar virtual. o estádio. Ué, mas já terminou o centro administrativo. Entregamos agora no aniversário de 105 anos do clube. Entregamos? Claro. Opa, tem cartola agora lá? Não sou cartola, eu sou torcedor. Mais um torcedor do Cruzeiro, cara. Pô, mas eu sou torcedor do Cruzeiro muito antes de entrar na mídia, né? Pô. Do Cruzeiro de Porto Alegre ou do Cruzeiro de Cachoeirinha? Não, de Porto Alegre. O Cruzeiro existe só um, é Esporte Clube Cruzeiro. O Grêmio, por exemplo, o Grêmio é de que bairro agora? Porque era um Maitá, virou Farrapos. Não, já não dá de debater isso, né? Tu que entende desse negócio virtual aí, cadeira no céu, esse negócio. Não, isso aí no céu não, é só virtual. Diz que o Cruzeiro pretende arrecadar 60 milhões. Com essa moeda aí? Pô, vou ter que entender esse negócio, então esse negócio é bom. Não dá pra brincar muito, porque daqui a pouco... Se o Ronaldinho tá botando dinheiro ali, cara, vamos lá. Eu não sei se ele tá botando dinheiro ou se ele tá ganhando royalty com o nome só. Ele botou dinheiro numa casa de espetáculo ali na Zona Sul e não durou 6 meses. Que é dele o prédio até dele? Não, o prédio é dele, mas o que ele gastou ali na reforma ali, aquilo ali foi de tudo. Foi bailão, foi... Foi mesmo. Casa de chá, foi de tudo um pouco, né? Não deu nada certo. Casa de chá é boa, hein? Então, assim, nem tudo que ele bota a mão dá certo. Aqui, claro, o dinheiro é a mola mestra de tudo, né? Ronaldinho Soccer Coin. Ele ia ser vai lá no final da Copa. Ele não ia ser senador? O candidato a Senado? Não, isso mudou já. Isso já mudou, passou. isso aí é... Essa negociação não... O negócio agora é moeda virtual. É moeda virtual? É o Teve jogo uma do época que era Barcelona futebol Legend. virtual também, né? Apesar Sim, que joga... No final de carreira era virtual o futebol. Que joga ainda, né? A gente vê jogadas dele nesses jogos decisivos. Isso um mesmo. negócio impressionante. Ele é show, né? Porque agora ele pode show fazer brinquedo. Isso mesmo. Agora ele tá brincando com a bola mesmo. Né? Agora Ele jogou muita bola, pena que jogou num curto espaço de tempo, né? Poderia ter jogado mais tempo. Os né? caras já estão corneteando aqui que ele tem 2 mulheres. Ele já desmentiu.
que ele ia casar com duas. Casou com uma só, parece. Casou. Mas o que tem de gente que tem duas mulheres e não ficam falando na mídia? Pô? Confusão isso aí. Ele andava com duas. E uma tinha aceito a presença da outra. Com a conta bancária que tem, não tem problema, Rec. Agora é o chamado juridicamente poliamor, né? Poliamor. O que tu acha desse negócio, velho? Ah, não sei, Poliamor. tem uma geração que defende o poliamor. Eu sou amor à moda antiga. Né? A monogamia, sou casado, tenho uma esposa. Agora, o poliamor aí tem gente que defende, né? Mas aí o cara pode morar na Arábia, né? Que é um regime de sultanato, coisa e tal. Aí pode ter um harém, tudo bem, mas a nossa... Aqui não pode. A nossa legislação e o nosso... Como é que é? Nossas religiões aqui não admite o poliamor ainda. Não, e a postura das pessoas, todo mundo é O Ronaldinho tinha 100% casado fiel. saiu notícia que ele casou com duas mulheres. É mesmo? Ué, mas é só tem não foto. registrar no papel a segunda aí. Não, ele tem fotos na piscina com 4, 5 grandes Não, festas. mas aí é outra mas- história. Aí é outra história. Aí tem outro nome, não é? Nem trigamia, nem trigamia, nem Doutor, nada. mas Isso aí é... Casar com Confusão duas. Futebol Clube. Casar com duas também. Tem Olha, outro nome. Acho melhor nós voltar para o assunto do futebol. Mas começamos com o Ronaldinho Soccer Coin, no programa de hoje. O chefe do Maurício lá também. É a moeda IVE. A IVE. Não é a moeda IVE. A IVE é a empresa que administra a plataforma de gestão da moeda. É meio complicado. O negócio é complicado. Melhor não entrar no Vai ser para mérito. sustentar o Clube Atlético Paranaense. Não, é um patrocinador do Clube Atlético Paranaense. Assim como, por exemplo, aqui, uma situação hipotética. Grêmio e Internacional são patrocinados pelo Banrisul. Muito provavelmente as negociações, tudo que envolve transações dos clubes partem de uma conta do Banrisul. Os clubes utilizam o banco como seu parceiro para a gestão do dinheiro. Enfim, tudo passa pelo Banrisul. O Atlético vai ter parte do seu dinheiro, parte das suas negociações, transações, girando através da IVE. A gente sabe onde isso vai terminar, né? Mais ou menos onde terminou a Time Mania, né? Que o governo está até hoje esperando. Pois é. Criaram uma loteria para pagar a Previdência, não divulgam a loteria e hoje a vendagem do Time Mania não paga o juro do INSS. E, em compensação, os oficiais de justiça abandonaram as bilheterias, porque como tem uma loteria para pagar essa conta, Eles não- tem mais penhora. Né? Ou seja, com Mas os clubes... quem é que vai pagar a conta? Vai pagar nunca mais, porque... Não vai ser pago. Tem que Mas é isso que eu tô abater... dizendo. Nós vamos pagar. Pois é. Qualquer Mas os Vai- clubes, vai voltar a recebem, estacar zero. os clubes recebem parte do repasse da Time Mania, Mas né? é- Pra quem não, repassa, não, porque isso dá prejuízo A todo, Time né? Mania, a Miguel parte do do clube Peru. da Time Mania tem que reverter para pagamento da Previdência. Sim, abate, só que aí os 20 clubes que têm maior número de apostas recebem um valor maior. Mas, ô Maurício, ô, meu cara, tu viu Aquele alguma valor propaganda maior da que Time esse, Mania? Time Mania. Tem propaganda da Time Mania onde? Tu acredita numa loteria secreta? É. Não. Que conversa é essa? Tem um outro. Mas quem é o louco que joga na Time Mania? Também não conheço. Quer ver uma, quer ver uma outra coisa? É toda terça, Os caras quinta e jogam- sábado. Os caras jogam até pedra em santo. Tu quer ver uma coisa que também, o Profute, por exemplo. Cara, tem muito clube do Brasil que não paga o Profute em dia. Acontece o quê? Internacional. Não, o Inter eu não sei, eu acho que o Inter paga, ele fez aquela... fez um- Sabe onde ali. ele fez? É, Agora, mas Veste, tem muito agora clube que veste. não está em dia. É o novo. Só Tem falta, muito- só falta colocar uma letra. Mas tem muito clube... Aí Só quem, falta colocar o A. com que os caras... Os caras apostam no Uma quê? festa. Os caras apostam no quê? De não pagar e depois mudar a lei. É isso Não, que os é caras por isso apostam. que cada vez as renegociações tributárias estão menos favoráveis, porque o bom pagador ele está enjoando, né? Exatamente. O bom Agora, pagador. falando sério, o Internacional tá tapando alguns buracos enormes, né? E o Inter arrumou um subterfúgio. É isso que eu fico louco. Sempre tem É a lei, né, Rec? um pedaço, pode fazer no fest. Isso, sem é perder PERC, se não me engano. é? Não é PERC, mas não é FEST, é um outro Outro termo. nome parecido. É um outro termo. Rec, tem a bancada da bola, né, Rec? Isso aí É, é, isso um mesmo. lobby que eles têm. Tinha o que tem. PERT. Sim, é Profunde e PERT. É PERT. Porque se foi feito, Programa tá dentro da Especial lei, de né? Regularização Tributária. Porque se foi feito, tá dentro da lei, cara. É. Que tem Não, e uma ainda tem um detalhe, E né, o Inter velho? ficou com um pedaço no Profunde e um pedaço no PERT, que é longe ao mesmo E um tempo. E ainda pedacinho PERT da e Mania. longe. E tem um detalhe, né? Salvo engano, a lei do Profut prevê a criação de uma nova loteria, né? Foi vetado. Não, mas Todo o capítulo. Foi vetado? todo o capítulo. Apostas esportivas, eles iam autorizar
Por isso que foi vetado, porque já tem muita vantagem. Eles iam autorizar, num capítulo do Profut, a exploração de aposta esportiva, o bookmaker em futebol, que na Europa é comum. Né? E que é um seria perigo. um baita negócio. Não, tudo seria um baita negócio. Sim. Mas como assim o governo já está meio cansado de dar benefício e etc. para os clubes de futebol, e mesmo assim eles não cumprem os seus compromissos tributários e fiscais, né? Os caras ficaram bravos comigo lá em Minas Gerais. Impressionante, a Rádio Ganhal tem uma audiência no Brasil inteiro aí, em função dos aplicativos. É verdade. Eu falei que agora qualquer coisa que o cara fala lá é tumba, né? E eu falei que o Atlético Mineiro chegou a dever 1 bilhão. Claro que nunca chegou nesse montante. Mas se somar o refinanciamento do refinanciamento, as dívidas trabalhistas, o não sei o que é, dava 1 bilhão. A gente está muito longe de lá, assim, mas o que a gente escuta e lê é que eles não pagam ninguém, né? Não pagam nada. Mas eu não sei se isso pode ser a realidade, porque Mas não acontece juros nada, sobre cara. juros, e juros sobre juros, e juros. E aí vem loteria, e vem Profut, e vem não sei o quê, e não paga e Olha faz os de clubes novo. gaúchos aqui, cara, o Grêmio paga o Profut regularmente em dia, cara. O Internacional resolveu atualizar a dívida, chegou em 700 milhões. Mas o Inter fez isso porque colocou o quis Beira-Rio ali, dar um depois vai valor, diminuir, Foi exatamente. contábil, né? Foi contábil, né? Segundo o Não é presidente- este valor. Segundo o presidente, se quiser levar a ponta de faca, o Inter tem o maior patrimônio dos clubes brasileiros, avaliado em mais de 1 bilhão. Né? Quer dizer, então... Dá pra te olhar pelos dois lados. Tu olha pelo lado que tu achar melhor. Eu só não sei se é o maior, porque... eu pe- Segundo o presidente, Marcelo Medeiros, já deve ter tirado de algum lugar. Porque né? se nós se é pe- da Pluri, se é não sei da onde. Porque se nós pegarmos o Atlético Paranaense, o Atlético tem um estádio, assim como o Internacional, e tem um CT muito maior que o do Inter. Mas Então- o Inter tem Não, de Minas, terreno, os que o clubes Inter de Minas também tem. Os clubes de Minas têm que o CT. Internacional- Não, mas os clubes de Minas não Tem a têm localização, estádio. O Não tem tanto Maurício, estádio. que o Internacional tem de terreno na beira do lago ali, da beira do Guaíba. beira do Rio, a 10 É um minutos negócio centro. impressionante. O cara sai de uma ponta a outra, dizendo, isso aqui é do Inter, isso aqui é do Inter. isso aqui Mas do Inter. muitas vezes, e aí serve pro Grêmio também, nem sempre é de Grêmio e Inter, né? Muitas vezes tem a Mas questão... é que tem a concessão. Mas não é uma mas exploração. não vale como patrimônio. Mas né? a localização do Internacional a 10 minutos do centro. Né? Lindeiro com parque, agora com aquela orla revitalizada. Quer dizer, tudo que está acontecendo ali no entorno Se o Inter se favorece o queixar- patrimônio do se o Inter. Inter Favorece. se o Inter se queixar da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, do governo Não do tem Estado... que reclamar. E o doutor Aquino ficou uns 15 dias no governo, já arrumou a área pro Inter lá em Guaíba. Eu não quis já- falar não isso há aí, mas eu língua aí. pensei, viu? 15, Não, mas 15 dias não, 5 dias. Mas, Rec, Não, mas era só assinar ali, já tava pipocando. mas Rec, assim, ó, os governos sempre foram muito Doutor benevolentes. Aquino, ó, um beijo pro senhor. Um beijo. Os governos sempre foram muito benevolentes com o futebol, né? Porque a passionalidade da torcida, né? Os governantes têm medo de contrariar, né? Tem medo de contrariar. O interesse dos clubes. Mas então, lembra da frase da década de 70? Onde um time vai mal, mais um time... Onde a arena vai mal, mais um time no Nacional. Tu pega... Era o slogan da Tu década de 70. pega- Aí os caras perguntaram, se tu fosse... Um cara mandou um abraço de Dourados outro dia. Te encontrei lá no campo, no campo do Douradense. E é verdade, eu fiz jogo em Dourados, um amistoso do Internacional. Tu E o pega... estádio espetacular. Esse é um processo que o Grêmio tem que passar, que é a questão da arena, é a revitalização do entorno. Isso vai demorar, cara. projetar, Mas a né? hora que estiver pronto, o ficar uma Grêmio tem acesso para as cidades do interior todas. Para a não. grande Porto Alegre toda. O próprio bairro vai ficar uma cidade. Eu falo por mim, cara, que sou morador da grande Porto Alegre. Antes eu levava para ir até o Olímpico em dia de jogo cedo, levava mais de 1 hora. Ele levava mais de 1 hora. É que a gente tem memória curta. Levava mais de 1 hora para sair da volta ali. Hoje eu levo 10 minutos para chegar na arena. O Complexo Viário da Serra não comportava mais um time da tinha grandeza do Grêmio. Eles liberavam corredores de quilômetros, ônibus lembra? de afina ali na Érico, era um Sabe que horror. guardadas as devidas proporções, essas garagens improvisadas que tem, é que o caminho é maior. Sim, que a arena. Então isso. parece que tem muito mais. Isso mesmo. Mas lembra aquela ruazinha onde tinha o bar preliminar? Claro, O beco ali? isto. O beco? Sim. Todo ali era garagem. Nos fundos... As casas todas improvisavam Rec, garagem. eu desde que pequeno, 8 anos, eu ia pro jogo com o pai. Hoje é uma revenda de carros. Ali existia um estacionamento muito grande. Na esquina ali que era da o estacionamento- Zenha com a Érico, né? que é o estacionamento da Figueira. Ali cabia muitos carros. Hoje é uma revenda. Mas muitos anos nós estacionamos ali. Os caras, aliás, estão estacionando os carros na volta da arena. Os mesmos caras. Os mesmos caras. No entorno ali. Caria, No entorno da caria. arena.
carinha conhecida. É. Bom, nós temos aí alguns fatos novos em Grêmio e Internacional, né? No Grêmio, o Grêmio que agora tem essas transações todas aí pendentes, né? Tem o Michel, sai, não sai, o Kahneman, sai, não sai, o empresário que vai aparecer a tal da proposta. Eu duvido que o Grêmio vai O aceitar. empresário falou isso? Falou que vai vir a proposta. Agora, eu duvido que o Grêmio vai aceitar. E no Internacional, o fato novo é a chegada do Jonathan Alves. Quando parecia que o Inter não iria mais contratar atacante, não ia contratar mais centroavante. Acho que foi um negócio de ocasião e coincidiu com a lesão de 2 centroavantes. Talvez por isso o Inter contratou. E o Inter precisava contratar o Inter. Como é que ia terminar o ano? Ia mudar o esquema. Muita gente diz que o balizador do sistema era o Damião. E o Damião parece ter uma lesão um pouquinho mais séria do que se pensa. enjoada. Sabe que eu tô Aí com tu pena precisa do de um- Damião? Porque lesão de osso em jogador é complicado. Mas ele insiste em fazer aquela jogada, cara. Esses dias, num dos últimos jogos deles, ele tentou uma bicicleta. Cara, se ele tem esse problema, não tenta essa jogada, cara. Ficou com a mão nas costas. Foi no penúltimo jogo ou no último jogo que eu reparei? Força em dobro. Em dobro. Força ali. Contra o São Paulo, Foi um dos últimos jogos, né? sim, os caras se irritaram com a quantidade de bicicleta que ele Isso aí. Ele quer fazer o de bicicleta, ele quer fazer abrir um uma gol na loja. É porque ali era o 100º gol dele, né? Sim. E nem vai ser ele que vai ganhar o carro do Renato, porque o Renato prometeu, mas é para os jogadores do Grêmio. O que tu acha do Jonathan Alves? Olha, primeiramente, se me permite, eu queria mandar um abraço para um telespectador teu que me atacou ontem na Praça da Matriz. Ele se chama Leandro, é funcionário da Assembleia Legislativa. Legal. Ele estava cruzando, ele disse, aí, Colorado, pois eu sou gremista, mas admiro tua pessoa. Manda um abraço pro REC e todos os participantes. Boa, grande aí. abraço, Leandro. Eu disse, olha, ele é cadeirista cativo, né? Ele disse que assiste todas as noites, então vai um... Sabe que isso aí é uma coisa boa do Cadeira Cativa. Outro dia eu liguei pro sujeito aí, ele disse, eu assisto todos os dias teu programa. Eu liguei, já estava meio bravo com o cara já me desarmou. E também pro Vejo nosso... todos os dias, daqui a pouco eu vou estar te vendo. Pro nosso João Padeiro, né? Que é o gremista também, é meu cabo eleitoral no Jockey, né? Bom cabo eleitoral. João Madeira não dorme mais, né? Não, João Padeiro não tá em todas, né? Tá em todas. Então, mandar um abraço pro nosso amigo. Daqui a pouco ele já João toca. Padeiro estava Padeiro. me pedindo o número do Bekele hoje. Aí já pediu a escala do programa, falei que o presidente Vec, o presidente Isso. do Jockey, tava lá, fala que o maior cabo eleitoral dele tá mandando um É abraço. um, dois. O Vico, eu tenho um gigante. O Vico, Antônio Olavo dos Santos, é um... Sabe, o Bekele, a gente acha que o Bekele é relativamente jovem, mas quando o cara começa a falar no 4º distrito, aí... Se entrega, né? O 4º distrito... Pô, eu já tô velho. Nunca, pô, não é da minha época esse negócio de 4º distrito. Nem do meu. Morou lá no 4º distrito. O 4º distrito ali é entre Navegantes... É, ali na Barraço, praça, ali. O estádio do Zequinha. Moro Azevedo, por ali. Beleza, Tá, ali. né? Nem pega o Estado Zequinha. Não chega no pega, 4º. chega lá. 4º distrito é outra história. Ali na pracinha, aquela ali da Farrapos com a Claro. Brasil. por ali. Isso, é por ali que é o 4º por distrito. ali. Não, eu tive que fazer um estudo, porque eu ouvia falar tanto, cada vez que o Bekele ia lá Não, na quatro Rádio Grenal, Barro no 4º Floresta, distrito. Presidente São Pedro, Roosevelt, Presidente Roosevelt, São Roosevelt. Pedro. Isso mesmo. Que ali é 4º distrito. Né, até um pedacinho ali da Benjamin, né? Isso mesmo. Mas é uma categoria, já era 4º distrito. Não, eu acho que vai até ali o DC Navegantes, o 4º distrito. É pra lá, cara. Eu acho que ali é o limite. Né? O limite aí depois dali, né? Aí é outro bairro. Vecchio, Segundo o site da é antecipado prefeitura, por esse repórter e desafiado por todos os outros. Eu disse que o D'Alessandro ia ficar na reserva nos Jogos Ele Olímpicos. tá machucado, né? E que ia jogar 90% dos jogos do Beira-Rio. Então alguém vai dançar na próxima aí. Contra o Ceará já. Eu não sei. Pode ser que ele continue na reserva, se der tudo certo lá no Paraná, contra o Atlético. É um jogo dificílimo. Infla- O Thiago Nunes já estreou empatando com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Tu é super bem informado, eu nem discuto, mas é difícil isso dentro do grupo. Não, é estranho. Só D'Alessandro joga na quando em reserva é casa. estranho. É que ele tá aceitando, Rec. Eu acho que o D'Alessandro é um cara consciente, né? Eu acho ele que é um baita colorado hoje. Né? Ele incorporou o nosso espírito. Mas a idade tá pegando, né? Tá apostando no futebol dele. Vai começar, que ele posta que ele vai jogar e vai voltar a ser titular. Mas não tem pique para jogar todas as partidas do Brasileiro. Já fez curso de técnico. Eu acho que ele tem um projeto de permanecer aqui no Internacional, talvez fazer isso. uma carreira de treinador por aqui. Ele é um ídolo da torcida e, inegavelmente, maior camisa 10 das Só que tu últimas imagina décadas. um auxiliar técnico chamado D'Alessandro, ou técnico dos juniores,
Quem é que vai querer treinar o time? Não, eu não queria treinar. Ferrari, eu te ofereço Não. emprego de técnico internacional. Mas pela A qualquer biografia momento dele- cai. Imagina? Só o Dazejo vim fazendo na visita para os teles. Pela biografia dele, ele vai merecer uma chance, obviamente, né? Se eu fosse diretor... Ele quer ser treinador, A biografia vai. dele qualifica ele para... Ele merece uma oportunidade, o Internacional, embora tenha sido ao longo do tempo aí uma máquina de triturar ídolos, né? Foi assim com o Falcão, foi assim com o Figueroa, foi assim com o Fernandão, falecido como técnico. O Internacional é implacável. Carpegiani é o maior, Carpegiani também, que merecia um Falcão tomou retorno. 3 chapuletadas. É. Mas a primeira, diga-se bem da justiça, eu acompanhei bem esse episódio. O Falcão foi embora para o Japão. Mesmo não fazendo um grande ano de 93, o presidente Asmus ia ficar com o Falcão. E aí o Falcão recebeu uma proposta para treinar a seleção do Japão E foi. Mas como é que o Aí clube, veio o Antônio Lopes. como é que o clube vai fazer? Vamos pensar assim, o clube contrata o ídolo, vamos dizer o Falcão. Vamos falar do Falcão, mas contrata o Falcão. O cara não está indo bem. Vamos falar falando do Falcão, mas podia ser qualquer ídolo. O cara não está indo bem. Tu tira o cara ou tu deixa o cara? O Hugo de Leon, Tem que tirar, cara. o Grêmio num inferno que estava. Eu acho que o único cara que o Grêmio não podia botar era o Hugo de Leon. É melhor não botar então, né? Sim, mas ali era certo que ia dar zebra. O Grêmio não tinha um time. pra botar Eu acho em que a campo. pior do Falcão foi essa última. Mas vamos rememorar uma discussão que nós tivemos aqui, tá? E nós concluímos aí no final do debate, aquela oportunidade foi unanimidade, que é o seguinte: isso é propositado, porque quando o time tá mal, se tu coloca um treinador que não é ídolo, em 2 jogos quer ele derrubar. Se tu coloca o ídolo, a torcida... Dá uma segurada. Dá uma Claro. segurada por 5 partidas. Não, e ali Né? podia... Isso é verdade. Fresco, Isso é tá verdade. fresco. Não, e e ali também- Protege o ambiente. Mas o ali- Falcão, quando vem a última vez, 6 meses antes da eleição, muito se disse à época que era uma decisão visando o processo eleitoral. Não, mas aí que é eu o ia Falcão que vai blindar, Não. vai ter o resultado em campo e vai blindar a Não, gestão. eu até ia entrar nessa seara aí. Pra mim, aquilo ali foi uma nojeira. Essa última. E o Falcão, que é um cara inteligente, não fez a leitura correta. Por quê? Só tinha um cara. Porque já estava minado o processo. Eles já estavam fora. Só na cabeça do Afatato e do Luiz Henrique Nunes que eles iam conseguir Tem descolar alguma chance. do presidente Pífero para ganhar a eleição. Quiseram me convencer disso, que a cabeça deles era diferente. Desengraçado que a cabeça de vocês ficou diferente em novembro. É. Né? E aí já tinha ido a vaca pro brejo, com a corda e tudo. Aí meteram o coitado do Falcão. Coitado não, ganhou um dinheirinho bom também, né? Levou 2 milhões para casa de multa ali e tal, bom. Mas aí é o seguinte, Exatamente. Ou seja, tá tudo certo. uma Ficou um questão desgaste financeira. pra imagem, ficou tal, mas tá pago. tá pago. E o bem Inter, indenizado. que demorou para pagar o Fossati, os caras ficam bravos, porque eu falo a verdade. Então, só demorou um eito para pagar o Fossati, nem sei se pagou. Falcão pagou. Não, ligeirinho. É, porque é o ídolo. Não. Bate na porta das empresas de comunicação. Exatamente. Já tem o critério. É o coitado do Fossati. Eu botei o Fossati no ar uma vez cobrando a conta, ficaram bravos comigo. Disseram, paga o homem. Paga o homem, vou fazer o quê? Tem uma notícia que o homem tá bravo, que vai vir a Porto Alegre para buscar o dinheiro, não vou botar no ar. Ele disse, estou indo a Porto Alegre para receber meu dinheiro. Aquela gravatinha preta dele ali, fumando um cigarro atrás do outro. Algumas participações no nosso Facebook, facebook.com.br Luiz Carlos Rec. O Carlos Oliveira Rodrigues está dizendo que o Vecchio entende muito de corrida de cavalo e seria um grande presidente do Colorado. Já quer te lançar para a presidência. Quem sabe não seja um trampolim. Eu acho que é isso, ele já está com Não, mas- um foco na eleição. Mas aí o pessoal tem que focar, porque aí o Charlon Fantinel também está na nossa live e está dizendo que seria um grande presidente do conselho. Que aí a cobra iria Mas aí fumar já lá tá- dentro. Tá foi bem presidente então, do tá, não, Conselho. Não, foi vice. Sim, mas já assumiu 500 vezes. Mas tá bem, tu tá com as duas boas opções. O Charlo é um amigo, um militante do Inter, um líder de redes sociais. Aí um abraço ao Charlo. Não, ele faz um barulho. Não, ele agita, não tem. O Charlo é um cara destemido, né? Vai atrás que ele não tem, assim, temor, não vai adianta Ele brigar. estava gravando um ao vivo no Beira-Rio e saiu um gol do Eu vi adversário. aquele dia. E aí desceu, né? Quem ouviu foi o Melo. Aí veio um caminhão de Sobrou pro Melo. lenha.
Tava só gravando e tava criticando e tal, mas tava aí. Bem na hora do gol, cara. Tava aí na boca. Gol do... Que jogo foi? Não foi nem gravando, foi ao vivo, né? Ao vivo. Mas aí, ó, é isso aí, é a administração do fulano de tal, do Beltrano, do Cicrano. Não foi no primeiro Grenal do campeonato? Eu acho que Tava foi. Foi no não Grenal. sei qual é o jogo, mas o Inter tava perdendo de 1-0. Mas aí a E ele lenha entrou tava... ao vivo. E aí o Inter tomou o segundo gol. Não sei se era o Grenal. Não, daqui a pouco ele tá assistindo, daqui a pouco ele colabora conosco. O Adalberto Começou a Bragança. lei. O Adalberto Bragança disse que é fã do Cadeira Cativa desde a época do Edgar Schmidt. Edgar Pascoal Schmidt. Já teve a época do Ranzolin, a época do Lazier, a época do Edgar Schmidt e a época de Luiz Carlos Reck. Tu vê que honra pra mim. Essa parece interminável, né? Essa quantos vai... anos tá Tempo, contigo? né, que tá contigo, né? Eu tô com o Edgar Schmidt, somando eu e o Edgar, 32 anos. Então, exatamente. Você é velho, hein, Rec? Não cozinha na primeira fervura já. Não. Né? Eu acho que até é mais, mas não vou chutar. 32 anos. Os caras sempre botam pra cima. Sim. Eu tenho 34 de profissão e logo em seguida, quando tive algum destaque, em 86, 87, o Edgar já me convidou para ser produtor. E eu metido logo já estava no ar, com aquele cabelão horroroso. Se escalava então na. Metia a na mão com bancada. gente graúda ali. Ah, o Kiko arrumei de confusão. Imagino. É, mas o 87 para cada 31. Se for 86, 87, 31, 32 anos. Mas o Edgar ficou bastante tempo também. O Edgar ficou uns 10, 12 anos mais. Não, parei. O Edgar ficou uns 25 anos, mais ou menos. Só teve um período que ele teve em Cascavel. O programa vai fazer 40 no ano que vem. Em 79 começou. 84 o Ranzolin foi para a RBS. Né? Aí eu acho que já o Edgar virou titular. Sim. Então ficou de 84 até os anos 2013, por aí que eu comprei, eu acho, do Edgar. 14. Uns 24 anos. 2014, não, no 14 não, para cá não. Não, 2014 não, 2004 pode ser. 2004. O Edgar então ficou 20 anos. Eu já estou há 14, Já é tempo. Eu fui o chefe de esportes da Rádio Guaíba que mais tempo fiquei no cargo. 15 anos. 15 anos, velho. Tem bastante... Tem história pra bastante coisas contar. duradouras nesse corpo. Tomara que seja a vida também, assim. Tem alguns capítulos Bom, por mas livro. eu vou né? falar de mim, mas olha aqui, ó. Você acredita no D'Alessandro aceitando a reserva? Eu acho sim, o D'Alessandro é um cara diferenciado. Claro que ele tem eventualmente ele exacerba um pouco na sua emoção e acaba tomando cartões e tomando atitudes que não são o dia a dia dele, não são naturais do D'Alessandro. Ele às vezes sai da casinha, mas ele é muito preparado, tu vê que ele está já muito ligado no futuro dele, ou seja, tudo isso que ele fez nos últimos anos já é uma aceitação que está chegando o momento de parar. Pô, o cara foi para a Argentina, fez curso de treinador. Ele está se preparando. Né? Exatamente, ele fez tudo isso ainda fardado, porque ele ainda está vestindo chuteira. Os outros vão fazer isso depois de abandonar o campo. Então, o D'Alessandro, por ser diferenciado, ele já começou a preparar a aposentadoria dele para quando chegar o dia, ele já imediatamente seguir tentar encaixar uma carreira de treinador. E eu acho que ele vai ser exitoso, porque ele em campo sempre foi genial. Enquanto ele teve o pulmão, e ele agora, se ele ainda tiver um pouco de preparo físico, não ficar muito desgastado, eu acho que essa ideia dele não jogar fora é excelente. Né? Nós temos que salvaguardar o nosso atleta, então ele com a bola nos pés, o Internacional deve muito a ele. Quem gosta do bom futebol não pode dizer, pode não gostar do temperamento dele, pode não gostar das provocações do D'Alessandro, agora não gostar do futebol dele, bom, aí o sujeito não gosta de ver jogo bom. E outra coisa, ele estando no banco de reservas, ele é uma arma poderosíssima. Não funciona o esquema com o Zeca no meio campo e tal, dá uma zebra lá contra o Atlético, tira um deles e coloca. Tira o Nico, ou tira o Potker. Eu acho que em Tem uma tese, reserva técnica. em tese, não falando do D'Alessandro, numa sequência longa, esse tipo de jogador não fica no banco. Numa sequência longa. Tu pode manter esse tipo de jogador num espaço curto no E o banco. Douglas, que é mais novo que ele. Certo? Vale pro Douglas? Acho que vale pro Douglas. O Douglas, quando tu não estiver bem consegue fisicamente,
Ele vai querer jogar, tu concorda? Não, e aí pode o D'Alessandro vai querer jogar, não, tu concorda? no caso do D'Alessandro, se aparecer proposta, ele não larga. Mas o Douglas eu não sei. Porque o contrato do Douglas é até o fim do Final ano. do ano. O do D'Alessandro é o final do ano que vem. É, Ele já mas remodelou. eu digo o contrato. no espírito, no ambiente interno do vestiário que eu tô falando, entendeu? São lideranças, cara. E os líderes, e são tanto um como o outro, são líderes técnicos. O líder que ele sempre foi líder. Mas o porque D'Alessandro pesa talvez, mais. deu resultado. Claro, né? Porque é o capitão. E porque, é quase dono do clube. Porque ele é a imagem do Inter. Mas talvez o D'Alessandro, pelo perfil dele e pela preparação que ele está fazendo já para essa transição de ser Pode técnico, por ser argentino, talvez ele aceite Pode pouco ser. melhor. Porque o jogador brasileiro tem por característica não aceitar o O banco. Rogério Ceni. Aqui, ó, eu não sei se vocês ouviram, nós vamos ver duas entrevistas bem interessantes. A coletiva do Luan e a coletiva do Jonathan Alves. Aliás, o Luan fez a cabeça dele. Né? Ele soube também, o Beck usou uma expressão para o D'Alessandro se aposentar. O Luan soube fazer a carreira como ele queria. Eu só vou sair do Grêmio se valer a pena. Não adianta, vem um monte de gente aí querendo contratar e não, né, isso aqui não dá, isso aqui... Bom, eu quero jogar a Copa, quero ficar perto daqui e tal, não vou para a Rússia. É um direito do Ele se cara. preparou para jogar a Copa, não deu. Agora, vamos para o segundo E passo. agora eu acho que ele está esperando para ver qual é a melhor proposta. Então ele não está dizendo não nem sim. Tem que ser a melhor proposta para ele e a melhor proposta para o Grêmio, né? Tá, Podemos vamos, esquecer. vamos chamar antes qual aqui? Luan, Luan? Então vamos com o Luan, depois o Jonathan Alves. Aliás, eu quero fazer um comentário sobre o Jonathan Alves. Ele fala português melhor do que muita gente da aldeia aqui. O português dele é claríssimo. Eu quero Nem ver. parece que ele jogava na fronteira ali. Eu quero ver ele jogar. Ele está falando tão Ele português nasceu quanto ali, o né? Claudio Miro, que veio da fronteira. Eu quero ver ele jogar. Hã? Quero ver ele jogar. Quero Porque tu tá esperar azarando um o cara. pouco. Não quero esperar um pouco. Eu já tinha falado isso na Eu acho que é do muita Grêmio. emoção para pouca razão. Não, vamos esperar. Deixa andar. Então, mas faz uma frase, então. Por que tu tá Eu tenho dizendo que dúvidas quer sobre o esperar? jogador. Ah, bom, agora tá. Tu acha que ele só fez uma temporada boa no Barcelona? Isso. Na época que o Grêmio dizer se que o- interessou por ele, eu também já achava isso. Tu acha? O ano passado dele não foi bom, por exemplo. Tu acha que o Renato estava equivocado, então? Nem sei se o Renato pediu esse Não, jogador. o ano passado dele... Eu não escutei isso. Pediu, No ano era passado- o primeiro da lista. Não discuto com informação, mas eu não escutei. Ferrari, o ano passado Eu acho que dele se é que pesquisar, foi tem bom. declaração do Renato. Ele fez 22 gols, então 22 O jogos ano este passado ano é e quando 2 ele gols enfrenta só. o Grêmio. Que ele enfrenta o Grêmio, marca gol contra o Grêmio, marca gol contra vários. ser. Eu gosto desse tipo de jogador que faz gol. Não fez contra no Júnior, não fez. Mas ele tem um histórico muito bom no Barcelona de Guayaquil. E eu vou te dizer, eu contrataria até aquele Sandy, o velho Sandy, que tem 38 anos que jogou contra o Grêmio, do Lanús. O cara que vira o corpo com aquela agilidade Não. e bate com aquela força. Rec, acho que dá pra... Rapaz, O que eu quero dizer é o seguinte, pra mim o Sandy aqui, ele joga mais do que o o que Bato. eu quis dizer é o seguinte, é uma contratação de oportunidade, o Inter precisa de um jogador nessa posição, acho legal contratar. Eu tenho dúvidas do jogador. Aí, só dentro do campo o cara vê. Não é nada... O futebol é uma roleta russa, né? Porque contrato pequeno ele não ia vir pra cá. Exato. Esse é o tipo do cara que tem 5 propostas. Tu tem que arriscar. Tanto é que ele acabou não vindo pro Grêmio e foi pro Júnior Barranquilla. Porque eles disseram que pagaram mais e porque fizeram um contrato maior e multa maior e tal. E reembolsaram mais o Barcelona, que o Grêmio também não queria arriscar muito. No caso do Internacional, vai até o final do ano que vem o contrato. Mas ele veio, o Inter não investiu, né? Não. Não sei dessa Falam em contratação, 150 por mês. Porra, Baratíssimo. Mas porra, barato pra caramba, né, cara? mas se o- Futebol não é dinheiro, isso. Mas se o Emerson zagueiro vai ser o quarto, quinto zagueiro, ganha 180, veio ganhando 180, pelo que eu ouvi hoje. Cara, então é um regalo. É? Como dizem os irmãos, é um regalo. Se ele veio por esse valor. Tá, invertemos a ordem aqui. Vai pro Jonathan Alves, que foi o que nós falamos por último, então. O empresário me disse, havia possibilidade de outros clubes também, mas eu decidi vir no Inter por cumprir um sonho que era desde menino, vim jogar aqui no Brasil. Né? E hoje estou realizando o sonho de mais ver o Inter, que tem muitos títulos. Para mim é uma honra vestir a camisa e agora é para frente, né? Tratar de trabalhar e tratar de conseguir muito título com o Internacional também. O treinador é que decide isso depois, quem vai jogar, quem não.
tem que estar sempre preparado para estar à disposição do treinador. Eu vou trazer, eu vou fazer, me botar a ponto na melhor possível, mas o que dizer dele, quem jogar, quem não jogar, mas hay que esperar a oportunidade. Eu vou esperar a minha, tratar de quando ele me der a oportunidade, aproveitar o máximo de mim. E por louco é que eu não gosto de perder. A todos os clubes que eu vou, trato de ganhar e conquistar coisas. E aqui com o Inter eu não vim só tratar de estar aqui por estar. Eu quero daqui com o Inter vim a préstimo por mais um ano, mas eu quero ficar muito mais tempo, assim e tratar de mostrar para a gente, para a torcida que eu, com o meu trabalho, que eu posso chegar muito longe. Como é que é brincadeira? Como é que é? Faz a piada no ar agora. Que o Inter não contratou o Sandy para não ter que trazer o Júnior. O Sandy aquele é bom. Mas tá com quase 40 Pode anos. ter que ter uma venda casada. Mas o cara é um touro, né? O cara vira com agilidade, tem um tamanho. E quando ele ganhava a frente ali, parecia o Harry Kane esse. Parecia o Lukaku. Harry Kane, na hora H de decidir em favor da Inglaterra, se borrou. Parecia o Lukaku, aquele que era um vagão se mexendo. Bom, o Lukaku esse... O Lukaku confirmou. Esse confirmou. Cara, eu não ando bom para nome, mas depois que o Cruzeiro trouxe o centroavante, eu gostava daquele centroavante que o Cruzeiro trouxe, o... Vocês que jogou agora ano passado no Cruzeiro, o que era de fora do país. O Ábila. O Ábila. Veio pro Cruzeiro e não conseguiu jogar. Mas ele não tá bem, né? Não. Ele tá na reserva do River Plate. Isso aí, se não me engano. exatamente. Do Boca, tá na reserva do Boca. Deu uma passada. Não é bem na reserva. Eles às vezes fazem um ataque Joga com o ali, Tevez, o Ábila e tem um outro centroavante. Não, o craque deles lá, foi pra Copa agora. Revelação deles lá do Boca. Pavon. Eles fazem um ataque com Tevez, Ábila e Pavon. É um ataque, hein? E tem um outro centroavante lá que eles têm também, que é grandalhão. Quando o cara é grandalhão e não é estabanado. Não é não. Esse aí não. Nós vamos fazer um ataque com Marinho, André e Everton. Eles Mas é levaram. bom também. É com outra característica. Eles levaram o Zarat agora, né? O Zarat. Mais um. Mauro Zarat, que era muito tempo foi do Vélez. Esse incomodou o Grêmio num jogo também. Isso. Zarat. Incomodou o Inter também quando jogou. Foi o Inter, acho que foi o Inter. Incomodou o O Inter em Internacional tá jogando pouco 2000 Libertadores da América. 2007. Qual foi a última Libertadores do Inter? 2015? Quando chega na terceira colocação. Casualmente foi o Abelão. Aquela parada nos salvou. Cara. E o Boca tá querendo. Sim, o Inter tava desenhadinho. O Inter ia ser campeão daquele negócio. Tava cara. desenhadinho. E aí parou. E deu uma miudinha no Inter. Lesionou. A parada é. Lesionou o Valdívia, lesionou o Sacha, lesionou o Juan, lesionou o D'Alessandro na mão. E eles contrataram dois grandes jogadores. Não, Aquino e Gignac. É que essa parada é sempre boa pra quem tá mal. Quem tá balançando, né? Os times que estão indo bem é um veneno esses 30 E dias. agora? Pois é, uma incógnita, eu não gosto da parada Daí internacional. agora vem cabe, embalado. pro Vecchio sempre cabe a música. E agora, José? Não, Acho que agora José Vecchio, filho? Sim, Eu acho que agora iguala. E aí vamos ver. eu acho que... Equilibra tudo, Os né? times que Equilibra estavam tudo. muito mal, se reorganizar, diminuir a pressão, porque Isso. praticamente o ambiente zera, né? O ambiente. Apesar de que, assim, nesse ano, o que está equilibrando mais o Campeonato Brasileiro são as saídas. Vai sair Os muita principais jogadores, exceção... Até o Grêmio dá para colocar porque perdeu o Arthur, mas os clubes que tinham jogadores com muito destaque estão perdendo todos. Mas tem que manter a tesão. Tá aqui, ó. Se não tiver outra maneira, for mesmo. Bom, o que tem de Se tiver outra atacante que maneira, não. precisa Essa de é a melhor foro maneira. Essa é a melhor maneira. Tesão o cara não pode perder nunca. Porque teve a parada, porque não sei o que, vão se preparar 30 pra volta. dias parado. Se prepara pra volta. Tem gente que para mais tempo. Não dá pra pendurar a chuteira. Cochilou, o cachimbo cai. E ainda mais com jogo quarta e domingo, que nem vai ter o Grêmio, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa. É que o Bekele errou na estatística dele hoje pela manhã. Foi hoje ou ontem? Ontem. O Bekele foi lá com o professor na Grenal. Vejam só, o Modric jogou 58 jogos só nesse ano. Disse, não, num ano. Exatamente. Num ano. Que é a média que eles jogam. É médio que eles vão. Que era o que nós jogávamos num tempo atrás, né? Sim, não tinha tanta frescura, não.
Mas o problema todo é o seguinte, as competições tá bem. Os caras dizem, mas tem tempo entre um jogo, tem um jogo e outro. Né? Tá bom. Agora a câmera já está focada mais no Júlio aqui. Tem um tempo entre um jogo e outro e tal. Mas esticaram demais a Copa do Brasil e a Libertadores. É um estresse permanente. É que agora... eu sei que o Júlio vai falar, mas agora no final, antes da parada, o Grêmio jogou um domingo no Nordeste, viajou na madrugada, chegou aqui segunda. Aí segunda e terça... Segunda descansou, terça treinou, quarta jogou. Foi, no outro fim de semana, jogou no Recife. Viajou domingo, não tem que aguente. É muita coisa. E nós aqui, nós gaúchos, paranaenses, catarinenses e os nordestinos, somos os que mais sofremos. Mora longe. Só para provocar, então, Tá tomando o teu Formente? Duas cápsulas por dia. Quantos jogos que o Bekele disse que o Modric jogou? 58. O Luan, no passado, jogou 52. Mas o Modric jogou mesmo 58? Ele jogou 58? Eu vou buscar confirmar aqui. Mas é que também é o seguinte, aí pode ter jogado 52, porque se lesionou um monte também por causa dessa coisa. 2016 jogou 54. Quem? O Luan. 2015 jogou 56. Todos os anos menos que o Modric. Ele tem uma complexão física e Só apanha, confere né? se o Modric jogou 58. Eu vou buscar o número de jogos do Modric. Apanha. O que o Luan apanhou naquele jogo contra o Palmeiras aqui, antes da parada da Copa, foi uma grandeza, né? Aquele dia foi, cara. Nossa senhora, aquilo não é nem rodízio, aquilo é banditismo. Os caras dizem, não, vamos tirar esse cara na marra. Eles viram no tornozelo. Hoje levantar a porvadeira. Nossa. Por isso que tu tem que ter alguém que dê uma chegadinha. Né? Se não tiver um dinho, não vai. Alguém tem que fazer o papel ruim. Diga, O Luka Modric, ele jogou esse ano pelo Real Madrid 43 jogos. Então tá certo. Aí tem mais os 7 do Mundial, mais a preparação. Sim, mas daí se o Luan tivesse ido pro Mundial... Não, mas se não joga, né? Tudo bem, mas... Agora ele joga demais, né? Se eu começasse a tomar o Formen antes... Vai, como ele faz gol com facilidade, esse cara. E outra coisa... Então, ele tem uma noção do tamanho da goleira e da proporção do chute, que é um negócio impressionante. Não, né? Então, ele vai chutar, o goleiro vai pegar. Não pega. E outra coisa, é o futebol competitivo que ele atua. Isso mesmo, O exatamente. nível do futebol que Velocidade ele atua total. é complicado, 58 partidas. Tem que ser de ferro. Vamos ouvir o Júlio Lemos aqui, porque nós estamos já todas nessa faixa aí. Ferrari um pouco menos, Maurício um pouco menos, mas isso é um preparativo, isso é uma coisa permanente. Senão vão chegar bem como eu. Já estão meio na capa da gaita aí, tem telefone, né? Boa noite, senhores Karasek. Boa noite, Ferrari, Vec, Maurício, especialmente você que nos assiste aqui no Cadeira Cativa. Estamos de volta hoje para falar desse produto sensacional que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil, embora seja um produto genuinamente gaúcho, que é o Formen, a vitamina do homem. É para você mesmo que hoje passou o dia todo se arrastando na capa da gaita. Hoje é um dia estressante, né? Chuva, de manhã cedo, trânsito todo congestionado. Paulo Quadros, com 79 anos, está fazendo amor. Ele não para, né? E você, se quer ser como Lauro Quadros, precisa tomar o Formen, a vitamina do homem, para combater esse cansaço, esse desgaste físico, mental, emocional, que acaba atrapalhando toda a sua vida, inclusive a sua vida sexual, meu amigo. Esse é um assunto muito sério. A gente sempre destaca aqui, quando nós participamos do Cadeira Cativa, que mais de 52% dos homens estão sofrendo com problemas de ereção. É um dado realmente alarmante, é muito sério isso. Mais da metade dos homens. E um terço dos homens, 1 a cada 3 homens, vai rápido demais, quer entrar em campo, resolver o jogo muito rápido, decidir logo e acaba não correspondendo no time da patroa. É a maldita ejaculação precoce afetando muita gente. Agora, meu amigo, tá na hora de você realmente voltar a ser aquele artilheiro dos velhos tempos, deixar só de contar história, de ficar na saudade. O Rec tem uma memória maravilhosa, sempre lembrando aqui dos feitos do passado, mas tem que ter presente também, né, Rec? Tem que comparecer todos os dias e para isso você precisa do Formen, aliás, que é a vitamina do homem. Tem estudo que prova que o cara que comparece mais dura mais. É verdade, com certeza. Mais longevidade, porque é mais qualidade de vida. Mais qualidade, menos estresse. Menos estresse. Aliás, o alto nível de estresse é o principal responsável por agredir o nosso sistema hormonal, por afetar a testosterona, que é o hormônio do homem, da força
masculina e por isso tantos homens aí sofrendo com a impotência sexual, com o desânimo e com a ejaculação precoce. Agora, Formen é 100% natural, então você que é cardíaco, diabético, hipertenso, faz algum tratamento com remédios, você pode tomar tranquilamente, vai tomar diariamente, porque não é um mero estimulante sexual, não. É uma vitamina fantástica, completa. Você toma todos os dias e o Formen vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar a sua mente, vai renovar as suas forças para você voltar a ser o cara, para você voltar a ser galo de verdade, com muito ânimo, com entusiasmo, com disposição, com vigor, com vitalidade, com qualidade de vida e alto desempenho sexual. Por isso, foca aqui, por favor, ó. O Formen, a vitamina do homem, para você que vai ligar agora no 0800 646 0505. E hoje, senhor Luiz Carlos Reck, a gente preparou uma promoção fantástica. Não, hoje é para arrebentar mesmo, viu? Promoção e pra mocinha Hoje também. é para bater o nosso recorde de vendas, que é realmente altíssimo. Você vai ligar agora no 0800 646 0505. O seu número vai ficar registrado, né? Amanhã de manhã, uma consultora querida, especializada, profissional da Central do Formen vai retornar a ligação para você, vai tirar todas as suas dúvidas e você vai adquirir o Formen, a vitamina do homem, com uma promoção sensacional e exclusiva para quem está assistindo ao REC, ao Cadeira Cativa, aqui pela Ubra TV ou pelo Facebook, está bombando a audiência no Facebook também agora. Você vai comprar o Formen com 55% de desconto. É isso mesmo que você ouviu, é menos da metade do preço, 55% de desconto. Além disso, você parcela no cartão e a gente entrega o Formen na porta da sua casa ou do seu trabalho. Pagou à vista, 55% de desconto. Ou ainda pode parcelar com uma outra condição também super especial. É para quem ligar agora, 7 horas e 52 minutos desta terça-feira. 0800 646 0505. 0800 646 0505 contra o cansaço, o estresse, a impotência sexual e a ejaculação precoce. Formen, a vitamina do homem. Valeu, obrigado, Valeu, Júlio. um Tá aí abraço. o telefone na tela. Aproveite para viver bons dias, melhores dias. Diga, Maurício, o que tem de recado aqui e o que tem de fidelidade a esse programa. Por causa do comentário do VEC e tal, as pessoas se somaram aqui numa sequência assim, interminável. Que nós Muito temos obrigado, de muito espectadores cativos. Nossa. Mas a gente fez a brincadeira, eu fiz a brincadeira aqui citando o número de jogos do Luan. Eu vou trazer um argumento pró-Ferrari, que daqui a pouco ele não pensou, mas que também pesa. As pessoas não consideram, mas pesa. O Luka Modric, somando os jogos que ele disputou no Mundial e no Real Madrid, esteve em campo em 4.033 minutos. O Luan, 4.330. 300 minutos a mais pesa, mesmo que o número de jogos seja maior do mundo. Ficou mais tempo em campo. 300 minutos a mais Mas pesa. Os dois... Mas Ficaram um bom tempo. Não, os dois jogaram muito. Mas, poxa, 300 é quase... A leitura tem que se fazer o seguinte. Quase se joga 10% bastante a na mais. América, mas se joga bastante também na Europa. Também. Mas é 10% a mais, né, Rec? Questão de minutos é quase 10% a mais. É, eu ia te dizer que 10% não é, porque daí dá 400. Não, mas é quase... não. Chega Claro que próximo esse de é o quase... Miguel. Ele caminha para ser o melhor jogador do mundo, né? Quem? Modric. Ah, de novo? Não, vai ser o Cristiano Não Ronaldo. sei. Cristiano Será? Ronaldo ganha. A Copa não influencia, será? O Cristiano Não, já Ronaldo ganhou, ganha melhor da pelo Copa. que ele faz na Champions. A Champions tem um valor muito grande. Será que vai ser o Cristiano Ronaldo? Agora, o Cristiano Ronaldo é um monstro, né? Podia ganhar caminhões de dinheiro na China e ser garoto propaganda para o mundo inteiro, que eles espalham um produtinho para tudo que é lugar do mundo. Ia ser uma loucura, aquele monte de gente com a camisa do Cristiano Ronaldo e tal. Podia escolher o time mais popular de lá e virar dono do clube. Mas ele foi pro Torino porque ele quer... Ele quer competir, né? Ele foi pra Juventus. competir até o fim. É isso aí. Sabe eu acho por- legal isso. Mas Sabe- é galo, esse é galo. Sabe por que Foi no meio de um monte de craques, Isso, é. onde ele vai ser comparado e E vai olha, ser o craque do time. é Douglas Costa, é Dybala, é só fé. Douglas Costa, só quem não viu que tinha que entrar em campo antes foi o Tite. Vergonha. Sabe por No que intervalo ele tinha que ter entrado, pelo menos no intervalo. Sabe por que o Cristiano Ronaldo ganha do Modric a disputa de melhor? São dois motivos. Primeiro, Porque ele vota. primeiro porque quem vota, o cara vai votar. Muitos votam Vota na na bola de bruxaria. segurança. O cara vai votar no Messi e no Cristiano Ronaldo para não ser zoado, que votou em alguém errado. Outra coisa, Modric na última temporada pelo Real Madrid disputa 43 jogos, marca 2 gols. Cristiano Ronaldo na última rodada pelo Real Madrid, 44 jogos, 44 gols.
Com esses números não tem como perder. E o Real Madrid era um baita time que jogou Tem contra uma o Grêmio no média. final do ano, hein? Ele tem uma O média. Modric jogou. O pior time da história do Real Madrid era um bom time quando jogou contra o Grêmio, hein? O Modric desse aí, ele carimbou todas Pior as time da bolas. história. Sim, o pior time da história do Real O Madrid. pior Real Madrid da história. Tá, mas quem disse isso? Os jornais espanhóis diziam que o aproveitamento do Real Mas é uma Madrid... forçação de Os jornais gaúchos. Mas Não. Kroos, Modric, Cristiano Ronaldo. Não, mas Rec Sérgio Ramos. naquele- para. naquele- não, naquele- Bale na reserva. Naquele, não. Rec, naquele O time momento... vale 1 trilhão e é o pior. Não. Marcelo. Rec, Marcelo. naquele momento... O cara vai puxando e vai falando mais. Tá, mas tem que ter contexto. Tinha uma seleção na reserva. O time titular era a seleção do mundo. E o time reserva era outra E os seleção. caras queriam que o Grêmio jogasse De igual para abertinho. igual. Parceiro. Não, mas Rec, tudo Tava tem- de Santos, tomar 8 lá. toda declaração tem que ter um contexto. E essa avaliação dos jornais espanhóis também tem que ter o contexto. É o ridículo. Não, Real- tô falando dos jornais gaúchos. Sim, não, mas é porque eles leram lá, por isso que repetiram aqui, né? Eles não criaram isso. Papagaios. Eles repetiram só. Os jornais espanhóis diziam isso porque o Barcelona estava voando na Champions e no Campeonato Nacional. O Real Madrid tinha o pior aproveitamento dos anos 2000 no Campeonato Nacional. E tudo isso pesa e tem que vender jornal lá Essa também. porque tem 2 países dentro do mesmo país. mesmo. Sim, tem a disputa Catalunha-Madrid. Porque Depende do essa jornal que disputa fala. Porque política- para elogiar o Corinthians não precisa moer o Flamengo. Lá é diferente. Aqui eles absorvem os dois. Né? Por isso que o tempo é bom. O tempo mostra, né? Mas o Modric carimbou todas Ele é um as baita bolas do jogo jogador. contra o Grêmio. Todas as bolas passaram no pé dele. Não, o que ele e o Kroos jogaram foi uma E ele estupidez. jogou uma estupidez mesmo. É, então, cara, nós somos só que pra... ele não é um cara chamativo, não é de fazer assim. Ele era do que quer fiasco, aparecer. né? Não, Nós fomos para ele joga aquele pro jogo, time. nós fomos para aquele jogo sem o Arthur e o Michael, né? Também pesa. Mudariam muito o time do Grêmio. Ia ganhar É o outro jogo. time. Talvez não ganhasse igual, porque o outro time é muito mais time que o Grêmio. Mas o jogo do Grêmio ia ser um jogo mais E também bonito. estava sem atacante, né? Ia ser um jogo mais sem jogado. centroavante. Né? O Barros não entrou em Tava campo. num momento Os já dois embaixo. candidatos à seleção brasileira, se o Tite por acaso não quiser, jogaram contra grandes times espanhóis. Abelão e Renato. Se tiver um critério de desempate, Não, o Tite não sai, né? Pô, o Tite. O Tite é charme, então. Ele tá mostrando na seleção o que ele já mostrou nos clubes, que ele é um cara que tem os bruxos dele. Isso mesmo. Ele morreu abraçado É isso com o aí. Gabriel Jesus. É o jeito dele Né? ser. Porque pagando uma conta das eliminatórias que o Gabriel Jesus fez 10 foi- gols do Gabriel Jesus. Tá, tudo bem, mas nas eliminatórias, ele tava na Copa, o cara não entrou em campo. Eu não diria que ele Demorou. jogou, que ele foi né, como é um poste na área, porque ele até se movimenta, mas ele não roubou uma movimentação infrutífera. Agora, Ele sofreu 2 pênaltis. Tu vê o que é a importância da arbitragem. O primeiro pênalti, se ele é mais malandro, ele segura um pouco mais, o cara ia fazer o pênalti inevitavelmente. E no segundo, o juiz dá ou não dá. Sabe que tem tese pra tudo, né? Eu tenho uma. Que o centroavante, quando tá num momento ruim, ele não fazia maus jogos, né? Só que a bola não se apresenta pra ele fazer o gol. Pra fazer o sempre gol fácil, muito como difícil. fez o Firmino. É sempre como muito fez o Neymar. difícil. É sempre time muito do- difícil pro cara. o time num brasileiro momento foi difícil. para uma grandes férias fardado. Isso aí. Né? A seleção brasileira não foi lá para ganhar a Copa. Era a criançada no campo na hora do treino, eram as mulheres, eram as mães, né? Entendeu? Eram os cabeleireiros. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Olha o comportamento das Não, o outras treino era seleções. fechado, eles ficavam no entorno. Sim, no entorno, daqui a pouco eu entrava em campo no intervalo, tava um lá com os filhos, coisa e tal. Foi uma grande festa, umas férias por conta da CBF. Não é sério, é que não tem concentração. As outras seleções vão para lá, o time fica num hotel e a família fica no outro hemisfério. Eles mandam buscar de ônibus ou de ferry boat no dia da folga. E nós fomos lá para passear. Eu acho que passa Não tem. muito. No final das contas, a gente procura algumas respostas e passa pelo futebol. Passa pela concentração. Mas é a cabeça cara. de cada um. Futebol, Rec. Mas- Os outros times eram melhor que o nosso, cara. É. Era o melhor e mais bem Nossa, treinado. cara. Talvez mais bem treinado. O Dunga, com todos os defeitos, que não se compara ao Tite, mas é disciplinador, fazia aqueles cabeças de bagre e focar. Claro, não tinha resultado porque ele é menos treinador que o Tite, mas ele é triplamente Não, mas- mais orientador. Vou te falar nessa questão do O Tite, resultado. sei, olha aqui, ó. Na questão do resultado. O Dunga, naquela Copa que nós perdemos para a Holanda, até a Copa,
o Tite vira guisado se comparar com... Porque Campeonato Gaúcho. Picanha e guisado, comparar com o Dunga. A Copa América é o Campeonato Gaúcho, né? Só tem problema se tu perder. A gente viu que o Tite perdeu a mão. O telespectador pega as filmagens. O Neymar, ele era o último a descer do ônibus, ele fazia estilo para descer do ônibus. Quando a seleção ia entrar em campo, ele era o último cara a perfilar. Não, mas eles têm isso. E sempre, o Neymar. O Nazário fazia isso também. Sempre procurando os holofotes e o telão. Isso. Aí o Louro José, um dia ele entrava lá, deixou a Ana Maria Braga desfalcada, parecia aquele papagaio do programa. Aí no outro dia ele raspava a cabeça. Então, ele não estava preocupado, ele é um exibicionista. O futebol precisava um treinador encostar nele, meu filho, tu não precisa te exibir. Mas é um treinador ou era um dirigente que tinha que chegar ali? Porque dirigente também não tinha. Treinador, meu amigo, quem ganha 1 milhão por mês tem que tomar a frente do negócio. Isso é uma preocupação que a gente que acompanha, assim, esses jovens que chegam hoje, dos 4, 5 anos para cá, com todas essas redes sociais, essas coisas, tu pode notar. Os jovens que estão chegando, eles estão chegando com muitas manias. Muitas, cara. O jogador do Flamengo... Muita marra. Muita. Dificilmente tu pega um jogador brasileiro focado. Pode notar. Desses que chegam aí. Poucos estão focados. Mas aí o cara faz uma uma publicação, já vem umas 15 queridas ali. Fica milionário, aí vai pra jogar lá pra fora. Cara... Tenda milionário, fica bonito. E conforme ainda... Já voltamos. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Diga, Maurício. Nas redes sociais, o Alberto Guerra, que é diretor de futebol do Grêmio, postou há poucos instantes, rebatendo uma matéria, dizendo que, diferente do que foi noticiado, nem ele nem o Duda Cref receberam informação oficial da proposta pelo Kahneman, mas ele diz um outro trecho que é interessante. Diz ele, e digo mais, ainda que o assunto Kahneman seja até agora mera especulação, gostaria de deixar claro que o Grêmio não tem interesse em negociá-lo. Trata-se de um jogador importante que gostaríamos de contar com ele por muito tempo. Então o Grêmio quer contar com o Kahneman e não cogita vender ele nesse momento, pelo menos. Eu acho que não tem como, né, Ferrari? Eu também acho que não. Neste momento é um jogador importante para o clube, né? O Deco Nascimento esteve hoje aqui e pela firmeza que ele deu as respostas, e sabendo que o presidente é um bom negociador, a gente até falava isso no Fora do Ar com o Ferrari aqui, o presidente vai pedir um valor alto, que é o que vale o Kahneman. Que é o que vale o Kahneman.
Zagueiro bom como o Kahneman é raro. A gente sabe que jogador inegociável é difícil de dizer ruim. que existe, né? Mas Ruim é vai, inegociável. pra levar vai ter que pagar. Porque essa janela, cara, ela recém abriu, hein? Aí encheu o Porra. saco essa janela. Fecha 15 de agosto, se eu não estou enganado. Não, 30, não. A janela de chegada fecha 15 de agosto. E de a de saída, saída 30. para a Europa, 30. Porque é uma de- coisa que não dá pra entender, porque daí tu sofre 15 dias se teu jogador, teu melhor Eu jogador acho que a de sair, sa- tu não traz ninguém. A de saída... Deixa eu dar uma Não, olhada. a de chegada é 15. A de saída fecha dia 31 de agosto, que é o E a último chegada dia é útil do 15. mês. E a de chegada é 15, uma quarta-feira. Tu fica 15 dias ali Não, sofrendo. mas é que tem um detalhe, Ferrari. Por que isso acontece? A janela 1, que é a janela de início de temporada da FIFA, ela é uma janela maior. Isso acontece no Brasil, por exemplo. A janela abre em janeiro, vai até abril. Sim. Então, a primeira janela é maior. E a segunda janela, que é a janela de reposição, ela tem só 30 dias. Que é no final do ano pra eles. Para que ela durasse até o final de agosto, ela teria que iniciar no dia 1º de agosto. Só que aí os clubes ficariam 15 dias em julho sem poder utilizar reforços. Olha aqui, ó. Então Bom, tem esse lado. Né? Rec, boa noite. Gostaria de te falar que estive vendo o Sarrafiore jogar. Arrisco a dizer que vai ser o maior jogador do Brasil em pouco tempo. Arnildo Resmiri. Esse é diferenciado. Craque nível Ronaldinho. Os lances, naquela série de lances que aparecem na internet, são de nível Ronaldinho. Só que o Ronaldinho nós vamos jogar em todos os campos do mundo contra tudo que foi tipo de adversário para chegar a uma conclusão que ele era um Pelezinho. Agora, o Sarrafiore vai ter que confirmar, né? É que o grande problema, e o Ferrari pode falar com propriedade disso, é que a amostragem que nós temos do Sarrafiore hoje é contra jogadores da mesma idade. Tem que que mas pesa, ontem, né? mas ontem ele já fez golaço de cavadinha no treino. Ah, bom, mas leão de treino tem Tem uns que esperar. montes, né? Eu acho que é um baita jogador, mas tem que dar Tem que tempo. esperar. E toda essa pressão é ruim pra ele. É bom esperar, é bom esperar. Beck, Ele veio o que do você Huracan, espera? né? O que você Huracan. espera? Não, eu acho que, claro, aí o nível do futebol é outro também, né? Tomara que dê certo, eu acho que toda vez que o clube investe num jogador, a expectativa é que ele dê certo, porque é bom pra torcida, é bom pra É nós bom pro todos. clube, Mas, por exemplo, o maior ídolo até pouco tempo do Huracan era o Mário Bolatti. O Mário Bolatti era do Huracan. Então, lá ele fazia chover pra cima. O Grêmio trouxe agora... Aí chegou aqui no Internacional, não correspondeu. E Tem que esperar um pouquinho. O Grêmio ele jogava umas partidas bem, outras vezes. Tomara que o Sarrafiore seja... O Grêmio trouxe um jogador que é o Tony. Na base ele era o fera no Brasil. Ele tá em fase de adaptação. Ele é bom jogador. E arrancou bem. Arrancou bem, mas tu viu que ele deu uma quedinha, daqui a pouco ele vai voltar a jogar. Quem tá jogando bem é o Tassiano. É. Terminou antes do período pré-copa. Sim, né? tava Olha bem. aqui, ó, boa noite. O que credencia o Tite a ser técnico da seleção são os títulos com o Corinthians. Então o Abel também está credenciado. E outra, o Abel tem mais bagagem, diz o Chico do Humaitá. E mais, é carioca e teria maior aceitação ainda, apesar que o Tite é quase unanimidade, né? O Tite, por ter Tite não vai conquistado- sair, cara. ter conquistado São Paulo, acabou por tabela conquistando o Não Vitória. vai sair Ferrari, mas acabou a lua de mel da torcida com o Tite. Ah, não, na ele não seleção. passa da Copa América se não der Na certo. Copa América, primeiro resultado ruim, ele vai ter que gerir Concordo. o campo. A Copa América é em Roupa de casa, astronauta, porque vai voar coisa nele. Eu já vi que o Vecchio não vai muito com a lata do Tite. Não, eu fiquei bravo com ele na Copa, porque a gente torce, fica indignado. Sim. Ele com os bruxinhos dele, não mexia no time. O Douglas Costa pedindo passagem. Claro, teve aquela lesão, não é culpa do Tite. Né? Mas o Gabriel Jesus era para ter sentado no banco na segunda Pro partida. Firmino. Entendeu? Então, a culpa é dele, cara. Não adianta dizer que a culpa é dele. Ele levou alguns jogadores, cara, ele deixou outros. Lembra que eu falei uma vez no teu programa? Bom, ele vai pagar pelas apostas dele. Se ele for campeão, ok. Se ele não for... E teve jogadores que ele não botou o cara a jogar, não botou os caras a jogar, Com velho. vergonha. Por que levou então, O velho? jeito dele professoral, ele tinha que fazer tarô, alguma coisa. Ele parece professor de Jesus Cristo. Também não é meu estilo. E fica carregando no colo o jogador, quer dar uma de paizão. Não, no Não futebol, é o tipo do não. treinador. Ele é bom, mas não gosto também. Tem uma pergunta pro Vecchio e tem uma pergunta também pro Ferrari. Boa noite, Rec. Pergunta pro Vecchio se ele apoiaria a reeleição do presidente Medeiros. Michael Lovato. O Vecchio responde depois do intervalo. Depois do intervalo eu faço a pergunta pro Ferrari e vamos ouvir o Luan também. Já voltamos.
Mira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Bem, o Grêmio realizou hoje à tarde o último treino para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, 9h45 na Arena. Vai ter trem ou não vai ter trem? Quando é que vamos terminar com essa discussão? Tinha que ser uma coisa automática, né? O quê? Trem. Acho que vai ter trem, né? Trem tá ali é para ser usado, será que não? Pois é, um jogo grande, né? Recuperado de dores na panturrilha, Maicon voltou aos trabalhos, mas não deve sequer ser relacionado para a partida. Dupla de volantes deve ser mesmo formada por Jailson e Cícero. Com virose, Kahneman, mais uma vez, não treinou e está fora. Marinho teve um nome publicado no BID e deve ficar no banco. Lincoln também teve um nome publicado no BID e hoje é mais um que está à disposição do Grêmio. Groi, Léo Moura, Jeromel, Bressan, Bruno Cortes, Jailson, Cícero, Ramiro, Luan, Everton, com André no comando. No Inter, novo reforço colorado, Jonathan Alves, foi apresentado pela manhã, jogador aguarda nome aparecer no BID e pode estrear na próxima segunda-feira contra o Ceará, no Beira-Rio. Técnico Odair Hellmann já definiu a equipe que enfrenta o Atlético Paranaense nessa quinta, 9h, na Arena da Baixada. Sem Moledo, Danilo Silva será o companheiro de Cuesta na zaga. Sem o suspenso Patrick, Zeca vai atuar no meio-campo. Sem Damião, referência será William Potker. Referência diferente, mas é o comandante. Danilo Fernandes, Fabiano, Danilo Silva, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Zeca, Nico Lopes, Luca e Potker. Faltam detalhes burocráticos para o Internacional anunciar o zagueiro Emerson Santos. O jogador vem por empréstimo com vínculo até dezembro de 2019. Segundo o jornal The Sun, da Inglaterra, o Chelsea mira a contratação do goleiro Alisson. Quer dizer, já são 3 grandes clubes interessados. O Real, o Liverpool e o Chelsea. Imagina se ele fecha o gol na Copa do Mundo. O clube inglês está próximo de vender Courtois para o Real Madrid e o goleiro brasileiro seria o substituto. Só que a proposta está baixando, né? Seria de 65 milhões de libras, 320 milhões de reais. Então aumentou a proposta. O Liverpool também tem interesse na contratação do jogador. Após se destacar atuando pela seleção da Colômbia, no Mundial, o zagueiro Mina está próximo de ser emprestado pelo Barcelona ao Boca Juniors. O jogador seria o principal reforço defensivo na equipe argentina para a disputa da Libertadores da América. Hoje, Sampaio Corrêa e Juventude, 8h30. É uma decisão para o Juventude que está ali na Berlinda. Vila Nova e Brasil de Pelotas, 8h30. Lá em Goiânia nem se fala. O Brasil de Pelotas vai pegar o 3º colocado e o 18º, é decisão também. E pela 16ª rodada, o Juventude enfrenta o CRB no sábado às 16h30 pelo Jacone. É que o Juventude tem um jogo atrasado, né? Contra o Sampaio Corrêa. Só para recordar, para quem perdeu um pouco o fio da meada, Flamengo é líder 27, Atlético 23, o Grêmio joga contra o vice-líder, São Paulo 23, Internacional 22, Grêmio terminou com 20, Palmeiras e Sport 19. Foi essa a classificação antes da Copa do Mundo. Cruzeiro com 18. Lá embaixo, Vitória tem 12 e depois os 4 que cairiam. Bahia com 12, já está caindo pelos critérios, pelo número de gols marcados, o Vitória está se salvando. Ou é por número de vitórias? Não, o número de gols marcados. Caindo, Bahia, Paraná, Atlético Paranaense e Ceará. Já voltamos.
Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Madelomba Casas e Construção. Casas de alvenaria e também casas de madeira. Financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou direto, no caso das casas de madeira. Constrói casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048. Ou ligue agora. No plantão, já fala com o Fernando, já faz negócio. 986-317709. Fala com o Fernando. Ou, para conhecer mais as casas aí, madelombacasaeconstrução.com.br. Não sei se está na mão aí a casa de madeira também. Só para dar uma... Depois a gente mostra, vamos dar uma selecionada numa de madeira para deixar na finaleira aí, dessas de... Aí, ó, tá aí, ó. Olha só que coisa linda, né? É um charme uma casa de madeira também, né? E essa é para o financiamento direto. São as casas de madeira. Mas a alvenaria é o grosso, que é o Minha Casa Minha Vida, e você vai ficar com casas espetaculares. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou reservas@embaixador.com.br. Comunique que assistiu na Ubra TV e aí ganha mais 10% de desconto. Já tem um desconto ótimo. Ganha mais 10 em cima. Marque também a sua convenção lá para o Embaixador. Você, a pergunta, antes do recado da FAC para o Vecchio, era se ele apoiaria a reeleição do Marcelo Medeiros. Olha, não tem por que não apoiar. Eu sou um cara de grupo, a gente decide isso dentro do Mais Inter. Mas o presidente Medeiros vem fazendo um bom trabalho. O Internacional, que iniciou um campeonato, todos nós ainda magoados, machucados com aquela passagem pela Série B, a gente achava que o Inter ia fazer um campeonato para não cair. E o Inter está aí, brigando pela ponta de cima, né? O presidente está fazendo um bom trabalho, ou seja, não dá para fazer também uma oposição sistemática só por ser oposição. Claro que o tabuleiro político do Internacional começa a se movimentar agora, né? Não estão postas ainda todas as candidaturas e, evidentemente, que isso tudo passa pelas eleições do Conselho, essas composições, e embora a política de futebol ela acaba ficando muito personalizada, né? O fato de se apoiar o candidato A não quer dizer que a gente seja contra o candidato B ou que ele tenha alguma mácula. Mas é uma composição, envolve o conselho, envolve diretorias, ou seja, é uma construção política, né? Mas eu não teria nenhum constrangimento em apoiar o presidente Medeiros ou votar nele. Meu grupo decidindo, que é o Mais Inter, eu apoiaria com a maior tranquilidade, porque não vejo nenhuma mácula pessoal na figura do presidente e também não vejo nenhum erro administrativo dele, assim, imperdoável, que dissesse, nesse eu não voto, né? Então, para mim, seria com tranquilidade se o meu grupo decidisse isso. Ferrari, o Grêmio perdeu a decisão para o Internacional Sub-20 quando parecia que ia ganhar a decisão, né? Tinha o TT, tinha o Matheus Henrique e tal, o Internacional estava mais quieto. E o Grêmio vinha reclamando da arbitragem, com razão. Houve prejuízo para o Grêmio, tanto no Sub-23 quanto no Sub-20, mas o Grêmio não se ateve muito a esse detalhe da arbitragem, não entrou desfocado no jogo, tomou um gol a 1 minuto e depois tomou outro logo em seguida e acabou a decisão. Bom, Rec, em primeiro lugar, eu quero deixar um abraço aqui para um cara que te assiste todos os dias, um amigo, Guilherme Lúcio, conselheiro, companheiro lá da base. Um abração para ele. Está todos os dias te assistindo. O trabalho de vocês lá é muito bom, né? Eu acho o seguinte, cara, eu acho que a gente não pode superdimensionar algo. O Grêmio perdeu a final porque o Inter foi melhor no jogo que o Grêmio. Não foi por A, por B. Minha opinião.
Eu que acompanhei muito de perto. O que não tira os erros do primeiro jogo da final. Agora, no jogo da final, o Inter teve mais capacidade, foi melhor que o Grêmio ganhou. O Zé Aldo é o cara esse do Inter e É bom jogador. E o TT é o bom cara jogador. do Grêmio? TT é um guri de 17 anos ainda. 17 O anos. Pelé com 17 estava lá. Não, o Pelé, né? Então vamos ter calma. Em 17 o Denner estava o jogo Brasil. se apresentou como? No primeiro minuto... Foi você que comparou o TT ao Denner? Não foi eu. Pode ser. Essa cara aí. Com 1 minuto e meio de jogo, o Grêmio tomou o primeiro gol. Nosso zagueiro largou a bola no pé do centroavante do Inter 1-0. 10 minutos 2-0, acabou o jogo ali. Então, mas o Inter foi mais competente, não foi só nos gols, tá? O Inter taticamente nos marcou melhor, conseguiu jogar melhor, foi campeão por isso. Não passa pela essa ideia de que se abraçou muito em arbitragem. Eu sei que tem alguns que o pessoal acha isso, mas eu convivi lá dentro, não foi isso não. FAC Materiais de Construção, Grande Seu Wilson, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 34666133, fache.com.br. Aqui essa ideia vocês dois podem falar, porque não é fácil, esse tipo de colocação é uma colocação inteligente, mas não sei se é execuível, não sei nem se é legal para qualquer dos lados. Boa noite, Hermes de Sapucaia. Vocês não acham que o Sarrafiori tem que ser integrado ao grupo do Inter já para ser orientado pelo D'Alessandro, como funciona dentro do Internacional? O D'Alessandro já está querendo dizer que ele está em fim de carreira. Aí vai um virtuose para o lado dele, um guri de 18, 19 anos, 20 anos, né? 20 anos, começa a fazer furor nos treinamentos. Pô, daqui a pouco nem o D'Alessandro ajuda o Sarrafiori, nem o Sarrafiori ajuda o D'Alessandro. Porque já tem outros ali, tem Roy Alano, tem José Aldo. Acho que dentro do ambiente... Eu acho que tem que ser piano. Acho que dentro do ambiente não é nem interno de pipocar. futebol isso não existe. Vale por o que disse o Ferrari por TT aos 16 anos. Se daqui a pouco ele entrar e vingar como vingou o Arthur, aí é inevitável. Deixa jogar. Deixa jogar. Claro. Mas tem que ser assim. Daqui a pouco... Tu não pode apressar um passo e depois não Aí tu consegue perde o regredir. jogador. Bom, o Juan Alano tá entrando toda hora. Ele é bom jogador, viu? Não é no carteiraço, o cara tem que se bancar. O campo mostra, né? Deixa jogar. Não é o campo porque mostra. veio, porque é uma contratação Não. cara, ou veio de fora que vai que- fardar, né? Já direto. Deixa jogar. O que pesa muito pro Sarrafiori, que o Inter vai ter que trabalhar muito bem com ele, mas ele vai ter que saber trabalhar isso, é que ao longo de 6 meses, que é o período que ele estava já com pré-contrato assinado com o Inter, a torcida criou a expectativa de que ele será o substituto do Alessandro. Tu sabe, né, Maurício? A torcida cria expectativa porque a mídia cria expectativa. Porque a Mas torcida isso não foi, sabe quem isso é o foi atleta. muito das redes sociais, Ferrari. 80% do pessoal não sabe. Não, mas eu isso é- não vi ele jogar. Isso é muito da rede social, isso não partiu da imprensa. Isso Pois é o na torcedor rede social- na rede social alguém assistindo da vídeo do imprensa YouTube. que viu, abastece, que viu a competição, São poucas enalteceu. pessoas que mas, viu. Rec, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando no jogo do Huracan com a Ponte Preta, logo depois daquele jogo eu vim apresentar o Cadeira Cativa, o Rec não tava por algum motivo. E eu comentei, não lembrava o nome dele. Falei, olha, o camisa 10 do Huracan tá fazendo furor na Copa Ipiranga. Tem que observar esse jogador. Só que eu não vi, pelo menos de parte da imprensa, ninguém dizer, não, o Sarrafiori é o novo D'Alessandro. O que eu vi foi a torcida construir isso. Eu E a li gente algo sabe- parecido do mesmo do pior Real Madrid da história. Eu li. Bom, mas aí... O Palmeiras, cara, tem um jogador que subiu agora pro profissional. Eu acompanho esse cara, o apelido dele, se não estou enganado, eles chamam ele de papagaio. 3 anos. Joga demais. Joga demais. Não conseguiu jogar no Palmeiras ainda. Não é tão simples assim. É muito Não, a patamar. transição é que uma coisa, né, Ferrari, é tu jogar com um zagueiro de 17 anos, tu Claro, tendo 17, ou jogar com um de 20, tu tendo 18, 19. Outra coisa é tu pegar um Jeromel e um Kahneman Aí do tu outro pega lado. um garoto, ele chegou de fora do país, ele já chega com essa pressão toda de virar o D'Alessandro, cara. Nós são 2 nações, né? Porra, cara, aí tu é até uma... Tu tá sacaneando o guri, cara, porque ele vai demorar pra chegar nesse estágio, porque se ele já for o D'Alessandro, velho... Se ele já bom, fosse o D'Alessandro, vai ele ser tava o no Real Pelé Madrid. daí, cara. Não, se ele já fosse o D'Alessandro, ele tava no Real Madrid, tava no Barcelona. Sabe aquele centroavante que o Grêmio tentou contratar e foi pro São Paulo? Também de uma base lá da Argentina, do Uruguai. Carneiro. Cadê Não ele? agora. Cadê Não ele? agora. Não agora, concentrou para jogar. Ah, concentrou o jogo. Sim. Mas olha o tempo que precisou Ele tá lá. pra
Pra fazer adaptação e tudo mais. Olha aqui, ó, nós estamos falando fora do ar de um menino que veio do Guarani de Venâncio, que veio muito do interior, jovens. Juca, Juca mesmo. É o Juca mesmo, mas não é o sobrinho. O sobrinho do Carpegiani era outro que fazia gol no meio da rua. Cobrava bem falta. Monstro. Tem uma questão interessante, Rec, que passou um pouco batido, mas que é legal de se debater isso. O Thomas Keres, que era um dos analistas de desempenho da seleção no Mundial, deu uma entrevista para os nossos colegas da rádio CBN Diário de Santa Catarina, dizendo que a Comissão Técnica do Brasil se viu surpreendida pelo modo que a Bélgica jogou, não esperavam aquela estrutura tática da Bélgica, disse que a Comissão Técnica ficou 2 dias em um debate sobre o Firmino entrar ou não, e aí ele coloca que era ou na vaga do William ou na vaga do Gabriel Jesus. Entrevista de quem? Entrevista do Thomas Keres, que era analista de desempenho e estava na Comissão Técnica. Disse, inclusive, que após esses 2 dias, como a Comissão Técnica, que estava decidindo em conjunto, não conseguiu chegar a um consenso, passaram a bola para o Tite. Aí o Tite teve a palavra final. Mas o tanto que... Mas era tão democrático assim, não? Segundo o Thomas Keres, todas as decisões... Mas aí então o Vec tem razão. Eu vou fazer uma muita crítica. gente se metendo em escalação, aí dá isso aí que deu. Eu vou fazer uma crítica. Eu queria ver se o Renato ou o Odair levassem... O Renato não tem filho, mas levassem um filho para ser assistente técnico. Não. Se a corneta não ia pegar. É que o Tite é mais meigo, né? É porque o Tite, ele tem essa fala boa e não sei o quê, então... Fala massa. Mas... Os caras corneteiam aqui também, né? Defensor do Tite é contra. Porque o Renato, no caso, seria a filha. Mas aí ela tem que ir para ser assessora de imprensa. Aí teria aprovação grande, né? Exatamente. Mas aí ela vai para ser assessora de imprensa, não para... Até porque estudou jornalismo e tudo mais. É que nossa tem colega. cara... Não, mas eu entendi o conteúdo. Tem cara que sabe treinar... Vocês são imprensa. Tem cara que sabe treinar a imprensa. O Dunga não sabia treinar a imprensa. O Dunga, aquele debate lá com o Escobar... O Dunga é do 7 a Não fosse aquilo, ele permaneceria. Não precisa ser nem tanto lá, nem tanto cá, né, cara? Dá pra ser um pouquinho Mas melhor. aquilo ali, pra mim, foi até meio que armado pra irritar o Dunga. Sei. Que não precisava muito bem irritar. Não precisava. Ainda mais com eles. Não precisava fazer tanta força, né? Vamos ouvir o Luan. Acho que a gente vinha numa sequência, vários jogadores machucados. Então essa parada foi boa para isso, para poder recuperar todo mundo. A gente sabe da força do nosso grupo, então ter todos à disposição é muito importante para esse resto do ano, né? 3 competições muito difíceis, onde a gente já venceu 2 competições no começo do ano, mas a gente quer mais pelo grupo que a gente tem. Então essa parada aí foi boa para isso, e tenho certeza que agora a gente vai voltar mais forte ainda e preparado para essas 3 competições. A gente sabe que o Atlético é uma equipe de qualidade, sempre tem jogadores importantes, jogadores de qualidade. Então a gente prevê um jogo difícil, um jogo duro, mas a nossa equipe está bem preparada. A gente, nessa parada, a gente fez bastante treino com bola, coletivo, jogo-treino, para que a gente possa readquirir o ritmo o mais rápido possível. E tenho certeza que todos estão em boa forma para que a gente possa voltar a apresentar o nosso bom futebol. Ô Lua, você é jovem, mas tem uma carreira que já tem uma história bastante longa, né? Campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, um dos jogadores mais pedidos, né, na Copa, acabou não indo. Você tem um sonho, Lua? Porque a janela está aberta de novo, você já negou algumas possibilidades. Qual é o teu sonho? Meu sonho? Meu sonho já tive, que era conquistar um título aqui no Grêmio. Mas não estou satisfeito, quero conquistar mais. E sou jogador do Grêmio, penso somente no Grêmio, no jogo de amanhã e nas próximas competições que estão por vir. Aí, Luan, será que fica ou será que vai, Ferrari? Não sei, não tem essa informação, acho que propostas não tem. Pelo teu feeling, que é uma palavra moderna. Nesse caso eu não tenho Chique. feeling. Nesse caso eu não tenho. Pelo teu feeling. Acho Só que quem teve feeling, ganhou dinheiro foi o Morris Albert, aquele acho que a janela é longa, Rec, tem que esperar um pouco. O que tu torce, Fec? Que ele fique ou que vá? O Luan? É. Eu acho que é indiferente, ele é um bom jogador, mas eu acho que ele não está jogando no mesmo nível. Acho que o Arthur vai fazer muito mais falta pro Grêmio e o Kahneman se sair do que o Luan. Olha,
É forte Minha essa tua opinião. frase, hein? Minha opinião. Eu torço que ele fique pela dificuldade de achar um jogador Mas tem o Douglas que substitui. Tem o Douglas. Mas o Douglas não vai conseguir jogar. Vai demorar um pouquinho, no né, altíssimo desempenho, quarta e domingo. Não, mas já como tá diz, sobrando um, né? O Marinho já vai ter que ser arrumado um lugar para ele. E aí pode sobrar o centroavante, porque não tem outra vaga. Me dá outra vaga. Cara, mas é o seguinte. Recuar o Ramiro se nós já. temos só 11, a torcida. Bom, quando saiu não tinha. Tem que ter reserva, Não, né? a torcida gosta. Alguém tem que ser pago pra ficar no Não, banco. a torcida bota gosta. isso na cabeça do jogador que ele tem que ser A reserva. torcida gosta. Agora, o Marinho, pelo que custou... Eu já vi uma análise hoje pelo o valor de quanto custou. O Internacional, em 2006, quando ganhou quase tudo, tinha um banco de reservas milionário. O Inter tinha Vargas no banco de reservas, o Inter tinha Alexandre Pato, que às vezes era reserva, ou o Yarley era reserva, ou o Alex era reserva. E não evitou de ganhar, né? Ganhou igual. Não era tão milionário, porque tinha lá os Perdigões, os Ediglês, os Mas equaliza daí. Renterias e tal. Aí equaliza, né? Mas era um banco forte. Tem que ter Se jogador não tiver pra banco entrar. forte também, ó, o Grêmio precisou ano passado. É isso aí. Né? Tu vai Saía ter- o Fernandinho, entrava o Everton e fazia gol. Vai Saía entrar o jogo Pedro toda Rocha, hora. entrava o Everton e fazia gol. Isso mesmo. Vai jogar toda hora, tu tem que ter opção. Tem que ter quem entre no jogo. Porque senão, se tu ficar só com os mesmos, vai ter lesão na hora que tu precisar. Tu já tu não tem disse jogador. lá que o zagueiro é o Juan? O zagueiro é um baita zagueiro. O Juan, da base? Baita Então pra que zagueiro. precisa contratar um quinto zagueiro? Belo zagueiro. Mas Dá um carteiraço lá, Ferrari. um zagueiro 9-9, né, cara? Leva um biscoito, o Zezé, lá pro presidente, adoça O ele. presidente gosta muito do jogador da base. É, eu sei disso. Não tem problema. Ele não vai gostar. Ele sabe É o que Não fecha vai o gostar. caixa, retorno né? volta. Não vai gostar. Valeu, obrigado, Vec. Muito obrigado. Já tá bombando lá o Joque? Não, ainda não, fazem só 2 semanas, né? Estão pegando a mão ainda. É? Tem esqueleto no armário lá, não? Bastante. Valeu, obrigado, Ferrari. Obrigado, Vec. Obrigado, Obrigado, Maurício. obrigado. Até amanhã, 1 da tarde.